Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Newton Cunha e bem-vindo ao canal que trata das 12 notas e tem uma preocupação central com a percepção auditiva. Esta é a 7ª aula que estamos tratando única e exclusivamente do campo harmônico de Ré maior. E teremos pelo menos mais uma aula para completar 2 meses, que vamos estudar até a sua sexta menor e a 7ª, que é diminuta, nós vamos estudar quando for estudar tétrade, e aí vamos colocar a diminuta. E vejam, pelo menos, quanto é mais demoroso este processo desse desenvolvimento, dessa percepção auditiva, né? E da percepção visual é muito mais rápido e simples, não é? E isso tem a ver com o processo de racionalismo e iluminismo que se tem ali no século XVI e XVII. Você vai ter essa concepção. Então, para lhe explicar, ensinar que aqui é Mi e aqui é Fá, para você pôr no ouvido Mi, Fá, é bem mais complexo do que você colocar aqui a nota que está na primeira linha da pauta é Mi e que está no primeiro espaço é Fá. Isso em 10, 15 minutos você vai conseguir compreender como é que funciona essas notas na pauta. Basta você pegar de uma forma bem simples de compreender isso, é você pegar a palma da mão, abrir os dedos e aqui uma nota, aqui é uma nota. Então, como é que vamos fazer? Aqui, se uma nota está na linha, a outra vai estar no espaço. A outra vem na linha, a outra vem no espaço. Por exemplo, se o Mi vem aqui nesta linha, o Ré virá no espaço, o Fá virá no espaço. Então, o Sol virá na linha, o Lá virá no espaço, o Si na linha, e aí muito fácil de você compreender, sobretudo quando nós usamos a mão, né? Ela aberta aqui com os dedos, a gente consegue explicar essa ideia de 5 linhas e 4 espaços perfeitamente. Agora, você colocar isso no ouvido é complexo. E sobretudo quando a gente vai tratar por uma concepção em que você necessita colocar os semitons na cabeça. Porque este processo aqui é extremamente nefasto para o desenvolvimento da sua percepção auditiva, porque aqui a base é um tom, né? E você precisa colocar na cabeça, no seu ouvido, as diferenças de semitom. Aí onde está a grande complexidade. E olhe, isso aqui a gente está pensando na música tonal ocidental, porque as escalas da música oriental, sobre os árabes, por exemplo, tem 24, tem escala que tem 24 intervalos, outras têm 17, né? A nossa são 12. E esses 12 é importante dizer que são 12 notas ou 12 intervalos, né? Então é muito mais simples, para mim, pelo menos eu acho muito mais simples de colocar as notas na cabeça, suas frequências sonoras, do que colocar intervalo. Por exemplo, do, tan, dan, ta, da, tan, dan, tan, dan. Colocar esse intervalo de segunda menor, esse intervalo de segunda maior, esse intervalo de terça menor e aí os outros intervalos, para mim é muito mais fácil você colocar Dó, Dó sustenido, Dó, Ré, Dó, Dó, Mi bemol, Mi bemol, Mi bemol. É muito mais fácil. Muito mais fácil de você colocar isso na cabeça, na sua memória. As frequências sonoras, para mim, é muito mais simples do que você sair colocando os intervalos. Então, se você vai ter que estudar 12 intervalos, estude as 12 notas. As 12 frequências sonoras. Né? Para mim, é muito mais fácil de você colocar as frequências sonoras do que provavelmente os intervalos. E essa ideia de que isso aqui vai desenvolver o intervalo, isso é mentira. Porque 5 anos que eu passei na universidade, só encontrei um colega que tinha um ouvido relativo. Os outros, nenhum. Eles não tinham, inclusive os professores da universidade. Né? Só esse colega que tem um ouvido relativo, que se chama Nilson Motos. Apenas ele. Quer dizer, até porque aqui fica trabalhando por intervalo de tom, né?
você vai encontrar intervalo de semitônico entre Mi e Fá só, se você pegar de Dó a Si. E aqui você não vai ter intervalo nem de sexta menor nem de sétima menor, porque o intervalo de sétima menor é essencial dentro da música tonal, que é onde vai gerar atenção para a volta à tonalidade. Né? A quinta com a sétima é a volta para a tonalidade. Essa é a lógica da música tonal desenvolvida por Bach e no Tratado de Harmonia de Felipe Rameau. Essa é uma lógica. Então, a quinta com a sétima menor e aí você volta para a tônica. Então, o intervalo de sétima menor ele tem um enorme... Agora, aqui não existe. Aqui não existe intervalo de sétima menor. Né? Então, você é extremamente atrofiado por uma lógica de educação errada, equivocada, e aí você ir para um centro acadêmico para me ensinar por essa lógica. Isso é complicado. Imagine qual é a visão que eu tenho dos meus professores, que me ensinaram por aqui. Né? Que conceito eu tenho desses professores, né? Que me ensinaram por uma lógica errada. Né? Depois eu levei isso aqui para eles, né? E eles nem contestaram, mas também não passaram a ensinar corretamente, ficaram ensinando errado. Né? Por certo, porque isso aqui é ensinar errado, isso aqui é atrofiar. Aí vem com esse conceito aqui de acidentes, né? E aí, acidentes é uma palavra extremamente negativa, que teu inconsciente não vai querer colocar isso aqui. E é por isso que há uma enorme dificuldade quando você... E aí, essa enorme dificuldade quando o professor colocava uma música em Fá, tinha uma enorme dificuldade porque tinha um Si bemol. Né? Tinha um Si bemol. Aí, era um enorme... Esse Si bemol, lógico, porque isso aqui é tratado como um acidente, isso aqui não é tratado como nota. Agora, quando vamos tocar a música, por exemplo, voltando a Marcha Turca de Mozart, ela inicia-se aqui em Lá menor, que tem o Sol sustenido, né? E depois ela vem para Lá maior, onde tem o Fá sustenido, o Dó sustenido e o Sol sustenido. A importância que tem dessas notas que estão aqui, para essa aqui é a mesma nota que vai tocar. Na hora que vai tocar não existe nota nem menos nem mais importante. Agora, no processo de ensino-aprendizagem, sobretudo no início, por essa educação errada aqui, aí trata isso aqui como importante e isso aqui como não importante, como acidentes. E aí gera uma enorme dificuldade da gente desenvolver a percepção. Aí fica com essa história de ouvido absoluto, o camarada tem que nascer nada. Tem que exercitar a percepção. Em breve eu vou colocar os meninos os quais estudam por 12, porque isso eu já fiz há 15 anos atrás e voltei a fazer agora. Então perceber que os meninos que estudam por 12 não tem esse problema. Basta você educar e fazer exercício. E é isso que estamos fazendo no curso. O curso é sobretudo, essa primeira aula, é sobretudo para desenvolver essa percepção de semitom. Né? Começar a colocar essas notas aqui na cabeça. Então, a primeira aula do curso, ele tem como objetivo a gente trabalhar com 12 e trabalhar para começar a colocar a diferença, né, de semitom na cabeça. E aí você vai trabalhando. A ideia é dar 3 aulas desse curso. Né? Começamos com a primeira e vamos demorar pelo menos uns 2 meses para colocar a segunda. Até porque a ideia é colocar e as pessoas não ficam com ansiedade de fazer a segunda. Ou seja, você precisa pegar os exercícios, colocar bem na cabeça, quer dizer, esses 2 meses também não serão o suficiente. No mínimo, esta primeira aula você vai passar no mínimo 6 meses para estudar essa primeira aula. Então o curso é simplesmente para lhe dar estratégias para que você possa desenvolver essa percepção auditiva, para que você possa pegar uma partitura e cantar sem precisar de referencial nenhum. Você precisa de referencial. Mi, eu não preciso de referencial para pensar nesse Mi. Né? Eu não preciso mais. Né? Antes eu precisava, depois que eu comecei a estudar por 12, eu passei a não precisar mais de referencial para pensar no Mi. Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Dó. Eu não preciso mais de referencial para pensar no Mi. Né? E para pensar em nenhuma nota dentro dessas 12. Agora, por essa educação no qual eu fui educado, e fui educado dentro de um departamento
para que eu fosse ensinar as crianças, por uma lógica errada, equivocada. E a gente não pode continuar ensinando as gerações por essa lógica absurda aqui. Não podemos continuar. Não é? Ainda bem que há um movimento na perspectiva de fazer essa mudança. Não é? E aqui, quando chegar para estudar o campo harmônico, passar a chamar o Fá sustenido de nota de Ré. Eu não posso tomar como parâmetro a escala de Dó e pensar na escala de Ré, ou pensar no campo harmônico de Ré. Isso aqui é tratado como acidente. Isso é acidente de Ré de quê? Se isso faz parte Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido. No caso do campo harmônico, Ré maior, Mi menor, Fá sustenido menor, Sol maior, Lá maior, Si menor e Dó sustenido diminuto. Eu não posso pensar que esse Fá sustenido menor aqui seja um acidente de Ré. Logicamente que não. Faz parte da estrutura, faz parte da natureza da escala de Ré. Ele é uma alteração quando eu pensar pela escala de Dó. E eu não posso tomar como parâmetro a escala de Dó, porque Bach desenvolveu toda a música ocidental pela escala temperada igual, e não pela escala de Dó. A escala de Dó é apenas uma escala dentre as 24. E nós não podemos tomar como parâmetro isso aqui. Isso aqui só faz o quê? Atrofiar a percepção dos alunos, né? Que chegam, passam 5 anos dentro de uma escola de música, depois ainda chega na universidade, passa mais 5 anos e sai de lá surdo musicais. E isto precisa ser mudado. Por exemplo, uma pessoa que vai chegar até um doutorado. Aí ele passa, vamos dizer, uma criança como aquelas que eu ensino que começaram com 5 anos de idade. Passa 5. Aí estuda até os 17 anos, vamos lá. Aí passam 12 anos estudando música. Depois, 12 anos, entra na universidade, passa mais 5. 12 com 5, 17. Depois vamos voltar mais 1 ano e meio fazendo uma pós-graduação. Aí, a nível de especialização. Aí depois passa mais 2 fazendo um mestrado. Depois passa mais 4 fazendo um doutorado. Aí passa em torno de 25 anos estudando para sair como surdo musical. Porque o processo de ensino-aprendizagem inicial dele foi errado, foi por aqui. E aí é uma frustração, né? Como é que uma pessoa passa 25 anos estudando música e não consegue escutar uma nota, perceber uma nota com o ouvido? Isso é um absurdo. Isso é por causa deste processo nefasto aqui. Educa-se pela escala de Dó, que é apenas uma das escalas do temperamento igual. A escala mãe é a escala temperada igual. Trata isso aqui como acidente, sem acidente. Eu não quero colocar na minha memória, porque acidente é uma palavra extremamente negativa. Não há uma concatenação com a prática, porque, como eu mostrei, na prática não existe nota mais importante nem nota menos importante. O que está escrito na partitura tem que ser tocado da mesma forma e com a mesma importância. Quer dizer, há uma incoerência total deste processo com a prática, com esta lógica aqui. E isto precisa, isso é uma questão óbvia. Isso é uma questão óbvia. E isto precisa ser mudado. Porque não há como chegar no centro de formação de professores de música para ensinar a partir desta lógica, a qual eu fui ensinado. Há uma necessidade de mudança desse processo. Então o curso, ele é pensado por essa perspectiva de você desenvolver a sua percepção, né? Os primeiros exercícios, você vai demorar um tempo, e como eu falei, são 3 aulas, mas essas 3 aulas você vai ter que estudar durante, no mínimo, 1 ano e meio, e estudar bastante para que você possa colocar essas notas no ouvido, porque o seu ouvido foi atrofiado. E, independente disso, mesmo com as crianças que eu ensino, a gente passa no mínimo de 7 a 8 meses, em torno de 1 ano, para que elas possam desenvolver essa percepção aqui. E para você que tem o ouvido atrofiado por aqui, você vai precisar de muito mais tempo e de uma dedicação significativa também. Agora, isto precisa ser mudado dentro do centro de
de formação de professores. Não dá para ter formação de professores por uma lógica dessa. Quer dizer, por uma falta de lógica dessa. Que isso aqui é importante, isso aqui não. Aí quando tu pega a partitura, não tem nota nem menos nem mais importante não. Todas as notas que estão na partitura têm que ser tocadas com a mesma importância. Quer dizer, isso é uma incoerência desse processo. E aí que pega no início do processo de ensino-aprendizagem e vai fazer isso aqui, vai fazer o quê? Atrofiar a tua percepção. Tu vai passar. O que é que uma criança? Uma criança chega na escola de música, passa 1 ano a 1 ano e meio estudando teoria musical por uma lógica dessa. Tudo é pensado a partir de Dó. Da escala do Dó maior. Ao invés de pensar pela escala cromática ou a escala temperada igual, que foi aqui que vai desenvolver toda a música ocidental. E com isso aqui eu consigo fazer tudo na música ocidental. As escalas menores, as escalas maiores, as escalas melódicas, as escalas de tom inteiro, as escalas de blues, tudo eu consigo fazer por aqui. Com isso aqui, quando se trata de escala harmônica, eu só consigo fazer ela mesma, que é a escala de Dó maior. E isto é um absurdo você ser ensinado por uma lógica dessa. Então, o curso, ele tem como meta isso. Desenvolver para que os exercícios dos quais eu passei ali na primeira aula, ele tem como objetivo que você estude bastante, para você desenvolver essa ideia de intervalo de semitom, porque se o seu ouvido está atrofiado por aqui, para que você consiga pensar por 12, você tem que estudar significativamente. E não é 1 mês, 2 meses que você vai fazer isso. A gente começa a estudar, passa 1 mês, 2 meses, acha até que não está evoluindo, mas você está evoluindo. Vá insistindo. Quando chegar uns 4, 5 meses, você vai ver que é como se um insight chegasse na sua cabeça e aí você começa a abrir para que você comece a perceber isso aqui. Isso aqui você não vai começar a perceber em 1, 2 meses de estudo. Ok? Então, agora eu vou fazer a sequência desta semana. A sequência desta semana é esta. Vou fazer com o violão virado para cá, para que as pessoas que tocam violão muitas vezes ficam olhando lá a minha mão, né? E se você quiser realmente desenvolver o seu ouvido, esqueça esse negócio de visão, né? E é uma coisa que eu falo lá no curso, ó. Se você quer desenvolver a sua percepção, você tem que fechar os olhos e dedicar a sua percepção auditiva. Para desenvolver a percepção auditiva, você tem que forçá-la, e muito. Então, vou tocar agora virado para cá, bem, para que não possam ver a minha mão, né? o meu braço e tal. Ok? A sequência dessa semana é essa, né? As notas. Ré, né? Sol. Lá. Fá sustenido menor. Si menor e agora Mi menor. Escuta o Mi menor. Então a sequência desta semana é essa. Então, a sequência dessa semana é essa. Então, quando eu coloco mais uma nota, as possibilidades elas se ampliam, se multiplicam, né? E aqui nós colocamos essas 6 notas do campo harmônico de Ré maior. Então, quando colocamos aqui, tratamos de harmonia, as possibilidades elas se multiplicam.
E quando colocamos uma nota, cria-se um desequilíbrio. Cada nota que você coloca, cria-se um desequilíbrio geral. E aí você precisa acomodar esse dó sustenido, depois você vai acomodar o ré sustenido, você vai acomodar o fá sustenido, você vai acomodar o sol sustenido e o lá sustenido. Então, você tem um ouvido que está todo pensado por aqui e agora você vai ter que pensar por aqui. E isso vai gerar um problema de desequilíbrio e cada vez você vai equilibrando. E é isso que nós vamos tratar no curso. O curso ele foi feito e pensado, né, que são as técnicas que eu uso com os meus alunos, que eu usei há 15 anos atrás e que eu voltei a usar agora com os meus alunos, né? Em breve, creio que nesses 1 mês e 15 dias, 2 meses, eu vou colocar para que vocês vejam como é que eles estão, né? Tanto o que iniciou agora em março, quanto o outro. Mas o outro é como se tivesse reiniciado, 1 ano sem aula. Né? Por causa da pandemia, paramos em março do ano passado e voltamos agora em março desse ano. Então ele esqueceu muita coisa e a gente está retomando tudo. Mas vocês vão ver que uma criança que aprende por 12 notas, o quanto ela desenvolve essa percepção. E acabar com essa ideia de que tem que nascer. Não tem ninguém que nasce com sangue azul e outro que nasce com sangue vermelho. Não, é um processo de desenvolvimento, como eu mostrei na outra aula, né? Em que a eterna irmã dos meninos, escutando aquele ambiente lá, fica cantando. Ontem mesmo eu tive aula com os meninos e a irmã canta as notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ela canta as notas já dentro, bem entoadinha, já pensa em semitom, dó, ela já pensa por isso. Quer dizer, daqui a 1 ano e meio também essa criança vai estar com essa percepção bastante desenvolvida. E é assim que se desenvolve o ouvido absoluto, fazendo esses treinos, né? Aí muitas vezes você fazendo de maneira racionalizada, essa que eu faço com eles, ou muitas vezes a criança fica escutando e vai pondo aquilo na cabeça. Agora, acabar com essa ideia ridícula, porque aqui não desenvolve nem as notas e nem tão pouco os intervalos, porque aqui não tem sexta menor, aqui não tem sétima menor, e quando você vai precisar do intervalo de segunda menor, você tem que sair catando, o intervalo de terça menor, você tem que sair catando, o intervalo de trítono também. Quer dizer, aqui você pensa por tudo, ok? Então o ensino tem que ser por aqui e o curso a gente preparou para que você passe a pensar por aqui e aí desenvolva essa sua percepção. Onde você vai chegar vai depender do seu esforço. Agora é isso, procure exercitar o ouvido e fazer com que ele possa ser forçado a desenvolver. Se você ficar sempre usando um instrumento, aí fica difícil, porque aqui não teve esforço nenhum. Eu não fiz esforço nenhum aqui. Você tem que forçar o ouvido. Mi, fá, si, bemol. Você tem que fazer o esforço para ir buscar essa nota através do ouvido, ok? Então, o curso é feito para isso, para a gente desenvolver essa percepção, ok? Então, quem quiser desenvolver, pegar todas as técnicas, as quais eu uso com os meus alunos, faça o curso que lá eu vou dar todas as técnicas e você vai estar com essas técnicas e você terá que estudar para poder desenvolvê-lo, ok? Então, faça o favor de se inscrever no canal, porque essas aulas são gratuitas, ela é feita com muito carinho, com muita preocupação e, sobretudo, em desenvolver o ouvido, porque esse é um grande desejo de praticamente todos os músicos. E este problema que eu encontrei durante esse processo de aprendizagem que eu passei, sobretudo na universidade, em que eu cheguei na universidade pensando que os colegas, que os meninos que saíam das escolas de música, eles não teriam esse problema de ouvido. Quer dizer, quando eu cheguei lá, os mesmos problemas que eu tinha, eles tinham. Então, eles estudaram, o que eles desenvolveram acima de mim foi, sobretudo, a técnica e a leitura da partitura. Saiu da leitura da partitura, saiu para perceber ou era igual a mim ou era pior do que eu. Né? E aí eu comecei a me preocupar por isso, porque se ele passou 5 anos dentro de uma escola de música e não desenvolveu essa percepção, qual o seu material básico da música?
o som. E o som se percebe através de quê? Da audição. Então, a gente tem que pensar numa educação musical, a qual desenvolva a audição e a leitura musical. Essas duas coisas precisam andar juntas e não separadas, ou achar que uma coisa implica em não desenvolver a outra. Não. As duas têm que andar juntas. E aí, essa é a ideia que nós fazemos aqui, desenvolver tanto a percepção quanto a leitura da partitura. Ok? Então, essas aulas são feitas com muito carinho. Então, se inscreva no canal, manda um like positivo e compartilhem os vídeos do canal para que mais pessoas possam passar a desenvolver essa percepção e tomar essa consciência de que isso aqui só atrofia. Né? Porque isso aqui parece, como eu desenvolvi essas técnicas para desenvolver essa percepção, isso aqui parece que foi pensado para atrofiar, né? Porque você pega 7 notas, aí deixa de usar as 12, depois começa a chamar isso aqui de acidentes. Então parece que as estratégias foram montadas para isso, para que você atrofiasse a percepção, né? E a gente precisa estudar, ter umas estratégias para desenvolver a percepção. E é isso que nós fazemos no curso. Então, se inscreva no canal, manda um like positivo, até a próxima aula e compartilhe os vídeos do canal. Fraterno abraço para todos.